espaço para poder compartilhar um pouco dos nossos trabalhos, né? E eu compartilho esse trabalho no intuito de contribuir para as discussões do grupo e para quem tiver interesse, né, nessa aplicação de selos de sustentabilidade e para entender um pouquinho o que é o selo Lab Verde. Bom, meu nome é Juliana, né, como a Cris já tinha me apresentado. Eu sou orientanda, né, de doutorado da FAUSP na área de paisagem e ambiente e também colaboro com a revista Lab Verde, né, sou uma das editoras. E o trabalho que eu trago aqui hoje, ele foi elaborado em grupo durante a disciplina Projeto Sustentável, né, e eu vou trazer um recorte, porque foi um trabalho bastante grande, eu vou trazer um recorte só para a gente poder entender como foi feito esse trabalho. E esse aprofundamento, esse recorte, ele foi feito junto com a arquiteta Laís Padilha, né, que ela não pôde estar aqui conosco hoje, e ele foi apresentado no ArcSul, na versão de 2019, né, ele está disponível nos anais do evento, né, quem tiver interesse de saber um pouquinho mais, esse é um dos materiais que está disponível. Então, esse trabalho, originalmente, ele consistiu na aplicação de uma versão revisada do selo Lab Verde, né, em 4 distritos da cidade de São Paulo. Mas hoje eu vou trazer só um desses recortes, né, não vou trazer os 4, ficaria muito extenso, e a gente vai focar no caso do Butantã, né, de forma a iniciar essa reflexão sobre o tema, e depois a gente pode abrir um pouquinho para as discussões, né, e é importante destacar que o selo aplicado, ele não é original, ele é uma reformulação, né, e que teve como objetivo discutir e clarear os critérios do selo, né, e as suas possibilidades de aplicação, porque ele é um experimento, né, o selo ele é um experimento e ele pode auxiliar no entendimento desse tipo de ferramenta. Bom, ressalvas feitas, eu vou iniciar a apresentação do trabalho. Bom, o trabalho, ele se baseou, né, nessa revisão, ela se baseou basicamente de 2 visões de cidade, né? Cidade como um ecossistema, né, ou seja, como uma comunidade formada por diferentes organismos, onde eles estão em constante interação, trocando matéria, energia e informação. E essa visão, ela extrapola aquela definição que a gente tem comumente de cidade, que uma cidade como aglomeração humana apenas, né? E a segunda visão é a cidade como palco das experiências humanas, né? Ou seja, o lugar onde se estabelecem as relações econômicas, políticas, sociais, né? E essa dimensão do urbano, ela acaba influenciando os padrões materiais de vida, né? E consequentemente, ela altera a relação do homem com o seu território, né? Com o território habitado. Só que, no entanto, essas 2 dimensões, né, para o nosso estudo, elas são independentes, interdependentes, né? Então, é importante ressaltar isso, porque essa foi uma das espinhas dorsais dessa discussão do selo, né? Então, ela direcionou também as alterações propostas. E, a grosso modo, a gente pode sintetizar a questão de trabalho, né, que a gente trabalhou ao longo de um semestre da disciplina, em como pensar e construir no presente um futuro democrático, justo e ecologicamente equilibrado para as cidades. Claro que pensando essa questão de trabalho dentro desse escopo de análise de um selo de sustentabilidade, né? Então, essa questão, ela trouxe para a gente 2 provocações, né, para a gente discutir ao longo dessa imersão, vamos dizer assim, que a gente fez no selo. A primeira é no sentido de chamar a reflexão sobre os atores envolvidos na produção do espaço, e a segunda sobre o distanciamento entre o planejamento urbano e o desenho ambiental, né? Então, como trazer essas questões para dentro de uma análise de selo. E como parte desse enfrentamento, né, foi proposta uma análise através do conceito de localização sustentável. Esse conceito ela foi aplicado através do selo Lab Verde em 4 distritos no município de São Paulo: Butantã, Vila Formosa, Capão Redondo e São Domingos, que são esses que estão em destaque em cinzinha no mapa, né? E como recorte, eu trago a análise do Butantã, uma análise breve, né? A gente não vai se aprofundar tanto como foi o trabalho entregue, por causa do tempo, mas uma pincelada, pelo menos, para a gente poder iniciar essa discussão. E o distrito do Butantã, ele está onde está o PINEP vermelho, né? Então, mas o que seria
esse conceito de localização sustentável? Né? Grosso modo, é um conceito preconizado pela Agenda 21 e que extrapola a escala do lote, né, e do seu entorno imediato. Ele considera nas análises a articulação de diferentes sistemas e subsistemas, né, diferentes escalas. Né? Então, por isso que ele é importante, ele pode se colocar como uma ferramenta, uma nova ferramenta de análise, né, que possa contribuir para a elaboração de planos e ações que visem esse equilíbrio, né, de assentamentos humanos. Então, esse é o conceito que está por trás da formulação original do selo Lab Verde e que a gente preservou ao longo desse trabalho, né, na reformulação dos indicadores do selo. E aqui eu vou falar rapidamente sobre a metodologia utilizada. Como eu tinha comentado anteriormente, né, foram escolhidas 4 subprefeituras, e essa escolha, ela teve como uma premissa abarcar a maior diversidade possível, né, tanto em relação aos aspectos físicos, urbanísticos do território, características populacionais. Então foram escolhidas subprefeituras, grosso modo, né, norte, sul, leste, oeste. Então, cada uma delas, dentro do território de São Paulo, na medida do possível, foi feita essa separação para a gente poder estudar, e a equipe, como a equipe era grande, ela proporcionou que a gente conseguisse fazer esse trabalho em conjunto. Né? O objetivo, ele foi proporcionar os insumos para a aplicação do selo Lab Verde, né? E não apenas validá-lo, mas identificar quais são os pontos que necessitavam, né, de uma revisão ou reformulação, e também para a gente poder entender como trabalhar a aplicação dele, né? Foi um exercício mesmo, um experimento. Então, considerando esse enfoque, o trabalho ele ocorreu basicamente em 2 etapas. Na primeira, é, se constitui de levantamento de dados, tanto proveniente de visitas a campo, quanto do levantamento de dados, né, de repositórios online. No caso da cidade de São Paulo, a gente pôde contar com a GeoSampa. Em relação a dados do estado, a gente contou com DataGel, CETESB, entre outros. Foram diversos repositórios que a gente teve acesso. E na segunda etapa, ela englobou a sistematização desses dados, análise desses dados coletados, revisão do selo e aplicação do selo reformulado. Então, de forma sintética, foram essas as etapas que a gente cursou ao longo desse período de análise do selo. E sobre o selo original, vou trazer algumas informações, né, para a gente poder comparar depois com a versão que a gente acabou utilizando de fato. Ele foi criado em 2008 pelo Lab Verde, né, um dos laboratórios de pesquisa da FAUSP, e esse laboratório é coordenado pelos professores Maria Franco e Paulo Pellegrino. E o objetivo do selo é utilizar o conceito de localização sustentável nas avaliações de sustentabilidade, né, e para que isso possa acontecer, ele se estrutura em 4 escalas de aplicação: a local, setorial, urbana e regional. De forma geral, a gente pode relacionar a escala local com a escala de lote e as suas imediações, a setorial, né, com bairros, no caso de São Paulo, distrito ou até mesmo a subprefeitura, e a urbana com a do município, e a regional, a escala metropolitana. Porém, dependendo do tema em análise, ele pode se extrapolar um pouquinho essa questão da região metropolitana, vai depender muito do objeto de análise. Aí a gente vai discutir um pouquinho disso mais para frente. O requisito mínimo para receber o selo é 35 pontos, isso não alterou, né, nós não alteramos isso, e os principais locais de discussão, né, do selo, seus aspectos e aplicação, são 2 disciplinas, desenho ambiental e projeto sustentável, ambas do programa de pós-graduação da FAUSP. Porém, existe ainda um terceiro campo, que não é bem um local de discussão, mas talvez eu diria que seja um local de aprofundamento, porque a gente pode ter um feedback de pessoas externas, né, a essa discussão, que não estão envolvidas diretamente com o selo, que seria fazer um estudo e submeter algum periódico, né, porque tem a revisão dos pares. Então, eu colocaria uma terceira possibilidade também de discussão das questões trazidas pelo selo. E aqui nesse slide eu trago os critérios e a pontuação originais do selo, né? Então a gente pode ver que cada escala ela avalia um rol de indicadores, né? E o somatório dos pontos indica qual selo a iniciativa pode receber, né? Então, se ela está abaixo de 35 pontos, ela é reprovada, ela não recebe nenhum selo, e a partir de 35 pontos ela pode receber
né, de acordo com a pontuação alcançada, um desses selos, vermelho, o amarelo, o verde e o azul, né, que se corresponde em desenvolvimento, eficiência, qualidade e excelência. Então, vai depender muito da própria pontuação e de como esses indicadores são pontuados dentro dessas escalas propostas. E um ponto importante a ser observado é que as escalas local e setorial, elas possuem maior peso, isso também não mudou na revisão do selo, né? E elas são mais preponderantes mesmo nessa avaliação. Então, a partir de aqui, eu vou mostrar para vocês quais são as mudanças que a gente fez na estrutura mesmo do selo, né, para a gente poder fazer essa aplicação. E o intuito foi iluminar alguns aspectos e algumas discussões propiciadas pelo selo, né, conforme a gente vai elaborando essa análise com esta ferramenta, né. Então, para avaliar os distritos, a gente utilizou 3 escalas apenas, local, setorial e urbana. A escala regional, ela não foi incluída em virtude do próprio escopo do trabalho, e aqui eu faço uma ressalva dizendo que foi uma exceção, né, porque se trata de distritos, e eles estão estanques, né, ao município, eles não conseguem ter essa interação ele fica mais restrito, mas, por exemplo, se fosse um empreendimento, né, a escala regional seria importantíssima, né, porque você pode avaliar a questão de fornecedores, de insumos, a distância entre os diferentes atores, né, só para citar alguns exemplos. Então, é na avaliação de distrito foi uma exceção, então por isso a gente não utilizou a escala regional. Então, vocês vão verificar somente as 3 escalas, mas a importância da escala regional para outros tipos de avaliação precisa ser considerada, né? Então, vai depender muito também da característica da atuação, as cadeias produtivas. Então, a escala regional, ela entra com esse tipo de análise, né? E, e uma alteração importante, né, que destacar, e vocês podem ver aqui embaixo do slide, foi que a gente colocou os diferentes subsistemas envolvidos. Então, para aquele rol de critérios, a gente verificou quais são os sistemas, né, o que a gente chamou de rede, se é o sistema hidrológico, rede azul, sistema ecológico, rede verde, tecnológico marrom, sociocultural violeta e mobilidade vermelha. Então, a gente fez essa distinção até para a gente poder fazer as correlações, que eu vou comentar para vocês, né, daqui a pouquinho, tanto em relação aos sistemas como em relação às escalas, né. Isso foi bastante importante no trabalho, né, e essa alteração, ela foi importante porque ela ajudou a gente a ter mais clareza acerca desses critérios, né, e a gente conseguiu trabalhar o selo e fazer a avaliação de cada um desses distritos, né, e depois fazer um comparativo entre eles. Aqui eu vou só exemplificar, né, para cada uma dessas escalas, mais ou menos o que a gente acabou fazendo, né. Como exemplo, na escala local, o exemplo do critério reuso de edificações e adaptação de reuso, que está um destaque em amarelo. A gente transformou ele em reaproveitamento de infraestruturas existentes, dentro do sistema tecnológico, que é a rede marrom, que a gente chamou de rede marrom. E essa diferença foi interessante porque a gente quis destacar que não apenas os edifícios poderiam ser reutilizados, né, que poderiam ser reaproveitados. Então, a gente fez uma adaptação também da própria nomenclatura, e a gente fez isso com todos os critérios, e alguns critérios a gente trouxe para as discussões mais atuais, porque o selo foi elaborado em 2008, né, então já se passou, né, algum tempo, então a gente tentou trazer essa nomenclatura também mais próxima das discussões atuais, né. No caso, opa, cadê, não foi? No caso da escala setorial, por exemplo, os critérios rua de pedestres e rede viária eficiente com ciclovia continuaram na rede, né, vermelha, só que a gente destacou isso, né, à parte, e foi transformada em rede de mobilidade ativa, conectada, e rede cicloviária eficiente com infraestrutura, né, porque o intuito foi destacar a necessidade dessa conexão, né, e além dessa necessidade de conexão, a necessidade de uma rede de apoio, né, então a gente tentou clarear esses aspectos nessa reformulação também dos critérios. E tudo isso foram com muitas discussões em grupos, né, e sempre reelaborando, e essa elaboração também, ela auxiliava também na hora de pensar a pontuação desse selo, né, o que faria sentido, o que não faria sentido, né. E no caso da escala urbana,
né? O exemplo que eu trago é habitação, escola e trabalhos próximos, a gente trouxe como redução do índice de pendularidade, né? Porque envolve também outras questões, essa questão do índice de pendularidade, não apenas a questão da localização exata, né, do ponto de partida, ponto de chegada. Então, tem outras questões envolvidas, então, por isso a gente também fez essa alteração no tipo de indicador, né, no critério em si, mas sempre mantendo essa relação com o intuito da avaliação. E para conseguir chegar, né, em como avaliar esses critérios, a gente utilizou duas planilhas. Essa primeira, que está em tela, a gente chamou de ficha, né, que é uma planilha menor, e eu vou explicar um pouquinho para vocês como ela funciona e depois como que ela se relaciona com a próxima, né? Então, nessa planilha, a gente tentou detalhar os indicadores, né? Então, a gente tinha o indicador, as possibilidades de subindicadores, né, que teriam correlação com esse indicador, e o tipo de desempenho, né, se não existia desempenho, se era inicial, intermediário ou avançado. E a partir daí, né, de como alcançava esse, esse desempenho, e dependendo também do número da quantidade de subindicadores, a gente teria a pontuação máxima e a pontuação obtida, né? E ali teria também um campo para colocar a justificativa do porquê alcançou aquela nota. Deixa eu só colocar uma ponteira laser. Então, a gente tem aqui em cima em qual distrito se referia, qual escala, qual sistema. Então, isso para cada distrito, para cada escala, para cada sistema, a gente tinha uma ficha dessa, né? Aí tem um indicador, os subindicadores, o tipo de desempenho e as notas, com a justificativa. Então, através disso, a gente conseguia fazer um refinamento da pontuação. E essa planilha, ela ficou diretamente relacionada à próxima, né? Então, era sempre uma interação, não foi um trabalho linear, ele foi um trabalho que se retroalimentava. Então, a discussão para poder chegar naquela pontuação, para chegar na pontuação máxima, né? Então, a gente sempre estava trabalhando isso no vai e vem, vamos dizer assim, né? No vai e volta para poder fechar todas todos os indicadores e a pontuação máxima de cada um deles, né? Isso também tem muito a ver com a importância, né, desse indicador, e para conseguir saber qual indicador era mais importante, né? A gente conseguia fazer isso através da quantidade de correlacionamentos que a gente conseguia identificar. Acho que talvez isso fique mais claro agora nessa outra planilha, que foi preenchida ao mesmo tempo que a outra, né? Então, não são coisas separadas, né, lineares. Então, aqui a planilha que a gente, na verdade, chamou de planilhão, porque ela era bem extensa, e a gente conseguia colocar nessa planilha, vou colocar aqui na ponteira, o sistema, né? Então, se a gente estava falando da rede azul, da rede verde, o indicador, né? E a gente tem também os subindicadores, então tudo que a gente conseguia relacionar que faria parte daquele indicador, a gente colocou para poder entender como ele funcionava e poder dar uma pontuação para ele, né? E aqui a gente também tem tudo que tinha a ver com o que era correlacionado àquele indicador, né? Por exemplo, a rede verde tem uma correlação com a rede azul, mas em quais indicadores? Então a gente tentou abranger isso, né, na medida do possível, para a gente poder depois entender qual era o critério que era mais importante em cada uma das redes e deixar uma nota maior, porque ele teria que ter um peso maior, né? Então, foi esse o exercício, né? E deixa eu ver aqui. Vou trazer um exemplo para vocês de como seria uma correlação entre esses diferentes critérios no sentido hierárquico, né? A mesma rede, a rede verde, um critério e como ele poderia ser trabalhado em diferentes escalas, né? Por exemplo, o critério 1.2.4 se refere a hortas e jardins de pequeno porte, ele se refere à escala local. Se a gente subir uma escala, a gente tem o indicador 2.2.2, que seria hortas urbanas comunitárias. Subindo mais um nível na escala, a gente teria o indicador 3.2.2, que seria sistema de hortas urbanas. Então, todos eles estão relacionados. Além disso, eles se relacionam também a indicadores do sistema social, do sistema hidrológico. Então, a gente tem a rede verde, a rede
a rede azul, a rede violeta, todos interagindo. Então, quanto mais maior o número de correlação, mais importante é aquele indicador e, consequentemente, ele teria que ter uma nota maior. Então, foi assim que a gente foi trabalhando para poder fechar essa versão do selo que a gente iria trabalhar depois na aplicação da avaliação dos distritos, né? Então, por isso que a gente chama de reformulação do selo Lab Verde, na tentativa de clarear todos esses critérios e como seria a aplicação deles. E aí, aqui eu trago brevemente para como que foi o cálculo, né? Então, uma das maiores dificuldades apontadas mesmo em relação à aplicação do selo, ele versava sobre os critérios e a pontuação, né? Então, a proposta da revisão, ela focou nessas dificuldades, tentando desenhar um método, né, que pudesse auxiliar a superação dessa barreira inicial, né? Então, por isso que a gente usou essas duas planilhas anteriores, né, que elas ajudaram a identificar os critérios de maior relevância, né? E a partir dessa constatação, a gente conseguiu estabelecer a pontuação de cada indicador, né? E como foi feito isso? Eu vou trazer um exemplo, né? Vamos supor, então, que a gente tem um indicador X, e esse indicador, né, esse indicador X aqui, ele possua 3 subindicadores, indicador XA, XB e XC, né? E o indicador X, ele possui uma pontuação máxima 7, né? Então, a pontuação obtida por XA é multiplicada por 7, que é o valor máximo de X, dividido pelo número de subindicadores. A gente consegue chegar a, como a gente costumou chamar, da contribuição desse subindicador para a construção do indicador X, né? E depois, essa é a primeira etapa. Então, a gente fez isso para cada um dos subindicadores, para a gente poder entender se esse indicador ele tinha uma prevalência ou não dentro, né, daquele rol. E depois, numa segunda etapa, a gente fez uma média simples, a gente pegou todos esses resultados de subindicadores, né, somamos e dividimos pelo número de subindicadores. A partir daí, a gente consegue entender qual foi a nota obtida por aquele indicador. Então, assim, foi um trabalho grande para a gente poder mostrar como que poderia ser feita a aplicação do selo, né, porque ele é um experimento, ele é um estudo, né? Então, quanto mais a gente trabalha nele, mais consistente ele fica. Então, foi essa a proposta. E assim por diante, para cada um desses indicadores, para a gente conseguir depois ter o resultado final da aplicação dele no distrito. Por isso que é importante, eu deixei em destacado amarelo, que eu já estava esquecendo de falar, que o cálculo ele deve começar pela análise dos subindicadores. Por isso que é importante a gente entender, naquele indicador, o que tem dentro dele, o que ele envolve, o que ele engloba, para a partir de então a gente conseguir chegar na nota que ele recebe. E aqui ao final nós chegamos com o rol de indicadores, né, e as respectivas pontuação da proposta, né, do selo Lab Verde 2018. Então a gente consegue verificar ali que foi feita uma alteração da pontuação total por escala, né, lembrando que também foi feita adaptação porque está faltando a escala regional, no caso, e como que seria também para cada rede, né, qual que é o valor máximo que poderia chegar por rede. E a partir disso, dessa nova tabela, nesse novo critério de pontuação, que foi feita a aplicação para cada um daqueles distritos comentados anteriormente. Aqui na pontuação a gente não mexeu também, continuou sendo 35 pontos para poder ser o primeiro selo. Isso aqui não foi alterado. E aqui eu vou trazer rapidamente como que foi a aplicação desse novo selo, né, ao objeto de estudo, no caso, o recorte do distrito Butantã. E a gente fez um estudo das informações básicas do distrito, para a gente poder entender, né, depois ir a campo para poder palmilhar o território, vamos dizer assim, como a professora Luciana Schenck costuma dizer, né, para poder entender aquele território, entender aquela paisagem. Então, a gente buscou fazer essa caracterização e de destaques, né, a gente destacou algumas informações relevantes de cada um desses distritos, e no caso do Butantã, o destaque seria que é uma região de uso predominantemente residencial,
que possui índices de cobertura vegetal e de áreas verdes públicas bem mais altos do que os outros 3 distritos que também avaliamos, né, mas ainda assim abaixo da média municipal. É necessário entender o porquê que essa média municipal tem essa diferença, né, o que está sendo considerada a área norte, a área sul, então isso também tem que ser levado em consideração. E o distrito do Butantã também possui grande número de ocorrências de alagamento, né? Então, assim, foram de todas as informações que a gente conseguiu coletar, essas foram as 3 principais, vamos dizer assim, né? Que, para a nossa avaliação, faria sentido deixar em destaque. E aqui eu trago algumas informações, né, sobre mesmo o distrito. É possível verificar que tem bastante áreas verdes, né? A gente não qualificou se essas áreas verdes eram gravadas como parques ou particulares. No caso das áreas particulares, tem que ser levado em consideração que é um verde que pode ser perdido, né? Então, essa avaliação foi uma fotografia ali do momento, né? A gente não fez essa análise, e seria interessante, de repente, fazer essa análise de tempos em tempos, para poder ter essa construção linear de como está evoluindo, né? Porque são os critérios o mesmo, é possível fazer um comparativo ao longo do tempo, né? Então, a gente destacou o que são os pontos significativos desse distrito, de acordo com as redes que a gente pré-estabeleceu lá atrás, né? Então, a rede roxa, vermelha, verde, azul. Então, de acordo com aqueles critérios, a gente destacou alguns pontos significativos para a gente poder avaliar melhor, né? E na visita a campo, foram feitas algumas anotações também de destaque, como que são os córregos da região, as áreas verdes, então, em relação aos equipamentos também. Então, o campo, ele auxiliou muito também nessa coleta de dados, né, de como entender esse território, e a partir desse entendimento, poder trabalhar não apenas na pontuação final desse distrito, mas também auxiliar na própria reformulação do selo, né? Então, sempre foi com muita discussão, muito diálogo e muita análise também dos dados que a gente tinha em mãos. Aqui é mais um pouco das imagens, né, do distrito. Então, como que eram os equipamentos, os modais de mobilidade, como que os córregos estavam sendo tratados, a questão dos assentamentos e ocupação do solo. Então, a gente fez toda essa análise para, a partir disso, poder fazer as pontuações, né? A partir depois que foi feita a construção do selo, que a gente iria utilizar, né, deixar a reformulação do selo Lab Verde, que a gente chamou de versão 2018, como a gente pontuaria esses critérios. Então, essa parte de campo foi muito importante para isso também, né, para poder chegar à pontuação obtida por cada um dos critérios. Aqui eu trago uma planilha síntese, né, quais foram os resultados para o distrito do Butantã. Então, isso foi feito para cada um dos 4 distritos, e depois a gente pode fazer um comparativo, né, entre eles. E a pontuação obtida do Butantã foi 60 pontos de um total de 100. Ele foi o único que alcançou essa pontuação. Os outros 3 distritos ficaram com pontuação menores, né? E aqui nessa tabela a gente consegue identificar os aspectos, né, que se caracterizam como oportunidades e desafios. Então, através dessa pontuação, a gente olhando ela como um todo, a gente verifica quais são as pontuações que estão muito mais abaixo, né, do que o esperado, outras que se aproximam da pontuação máxima para aquele critério, para aquela rede, ou para aquela escala, né? Então, a gente consegue fazer esse comparativo, e quando a gente faz com vários distritos, a gente consegue comparar um com o outro, né, e verificar naquele distrito, o que deveria ser qual é a deficiência, né, e o que precisaria ter uma maior atenção. Então, a ferramenta do Célula Verde, ela pode ser utilizada também como ferramenta de tomada de decisão, nesse sentido, né, principalmente quando você faz um comparativo entre diferentes, no caso, distritos, mas ele pode ser diferentes empreendimentos, né, então aí você consegue ali entender quais são esses pontos de maior atenção, quais são os pontos que, né, se tornam como oportunidades. Então, acho que o exercício valeu muito a pena nesse sentido. E são diversas as possibilidades de análise, né, a partir dos resultados, né, que a gente consegue verificar e entender melhor como que é aquele empreendimento, aquela localização, como aquele projeto está se comportando em relação a esses critérios.
né? Então, esse estudo ele foi apenas um exemplo, né, de aplicação do selo Lab Verde, apresentado de forma bastante sintética. Quem se interessar, a gente pode enviar o relatório final, o memorial que a gente fez, né, a monografia, vamos dizer assim, dos estudos, contemplando os 4 distritos, né, fica à disposição também de quem se interessar e entender melhor. E deixa eu aqui, isso. Aqui, como conclusão, o distrito do Butantã, ele recebeu o selo amarelo, que é o selo de eficiência, né? Os outros 3 distritos, eles receberam o selo vermelho, que é em desenvolvimento, né? Ainda falta, né? Teve alguns outros critérios que ainda não conseguiram alcançar uma pontuação bacana, que pudesse ter um nível maior, mas o que interessante, no caso da avaliação de distritos, é que tanto a escala, que na verdade a escala urbana, né, que é a segunda maior escala de análise, ela acaba sendo muito parecida para todos os distritos, e a escala local e a escala setorial, elas acabam tendo um destaque muito grande, né, e acabam mostrando a relevância da avaliação. Porque no caso do município, a gente vai analisar, por exemplo, uma rede de mobilidade municipal, né, que ela é muito similar, ela tem algumas diferenças de distrito para distrito, mas ela é, de uma forma geral, bastante similar, né? Então, acho que a análise do selo para distritos, ela trouxe à tona essas questões, né, diferentemente de uma avaliação de empreendimento, né? Então, cada tipo de avaliação, ela vai mostrar o ponto fraco e o ponto forte da avaliação para aquele tipo de objeto, né? Vamos dizer assim. Aqui, só para exemplificar, o resultado final para cada um desses 4 distritos, foi feito um painel síntese, né, com o mapa, com alguns pontos importantes, com a rede azul, a rede verde em destaque, e também toda a tabela de pontuação de cada uma dessas redes e como que ela está organizada. Então, ela é visualmente fácil de fazer uma comparação, né? Então, a gente conseguiria comparar esses 4 distritos, se fossem, por exemplo, 4 empreendimentos, seria possível colocar lado a lado e visualmente conseguir fazer essa comparação, né, dos pontos fortes e dos pontos fracos de cada um deles. Então, foi bastante interessante, foi bastante árduo, mas foi bastante interessante esse exercício. E como consideração final, o que eu trago, né? Eu dei uma acelerada porque era bastante coisa, não sei nem como está meu tempo. E ao longo do trabalho, foi possível verificar que a análise proposta de distritos urbanos, a escala local e setorial, possuem forte influência, como eu tinha comentado anteriormente, né? Já que a escala urbana, ela trata do mesmo município, né? Ela tem uma influência bem equivalente em relação a cada um desses objetos. Mas isso não diminui a importância da avaliação da escala urbana, né? Ela só indica que para, que para melhorar a pontuação do distrito, é imprescindível que haja uma articulação dos critérios de avaliação para todo o município, né? Então, no caso dos distritos avaliados, dificilmente eles conseguiriam ter um selo azul ou um selo verde, porque o município ainda tem muitas deficiências nesses setores, né? Então, acho que também é um exercício importante da gente verificar o que seria necessário para que essa localização, né, esse distrito ou esse empreendimento, possa subir um selo, possa ganhar né, um selo que indique uma sustentabilidade maior. Então, assim, você não consegue, toda essa amarração, ela mostra que você tem que trabalhar em todas as escalas, não é possível você trabalhar só numa escala local, específica de lote ou específica de edifício e dizer que é sustentável, porque existe uma questão de logística, existe transporte de mercadoria ou de insumos, ou até mesmo deslocamento de pessoas, que acaba impactando esse empreendimento, né, que muitas vezes não é considerado, né. Eu até vou trazer um exemplo rapidamente, que eu moro atualmente em Santos, e aqui a gente tem um bairro que fica na área continental. Santos é uma ilha, né, a maior parte da população fica na parte insular,
E tem um bairro mais distante, afastado, que ele tem aspectos que poderia levá-lo a um bairro, né, como se diz, né, sustentável, um ecobairro, tudo mais. Mas o questionamento é, seria um bairro sustentável se para chegar até lá, ou de veículo automotor ou de barco, e qual que é o combustível utilizado, então tudo isso também acarreta no impacto, se vai ser uma base turística, qual que vai ser o impacto disso. Então, são considerações e questionamentos que a gente pode trazer utilizando uma ferramenta como o celular Verde, né? A aplicação desse celular Verde para uma análise como essa, ele poderia clarear essas questões, né? E o interessante desse exercício foi que essa reformulação do selo, ela propiciou uma maior clareza em relação aos indicadores e a forma de aplicação do selo em si, né? Ele é um experimento, então, quanto maior o número de estudos de sua aplicação, eu acho que mais aderente acaba sendo essas análises, né? E finalizando, né, tudo isso, eu termino, né, a minha fala convidando, né, todas as pessoas que forem interessadas a conduzir estudos com o celular verde, né, e que possam submeter esses trabalhos na nossa revista, seja do celular verde, sejam de outros trabalhos na área, né, de paisagem e ambiente, dos temas que a revista abarca, fica o convite para todo mundo que tiver interesse, quem não conhece, eu convido a conhecer, né, se alguém tiver dúvida também pode me escrever, no final da apresentação tem o meu contato, eu fico sempre disponível, né, eu só vou fazer um agradecimento, que são as referências rapidinho, né, que permearam todo esse trabalho, e os agradecimentos, porque esse trabalho foi feito em grupo, né, além de mim, teve o Giovanni, a Ju Yoshida, Laís, né, que eu comentei lá no começo, que a gente apresentou no Arquissura, esse trabalho, Natália, Noemi, Salomão, Mali, né, e a docente responsável foi a professora Maria Franco, e a gente também contou com a participação da Maria Bonafé, né, da subprefeitura do Butantã, que trouxe bastante informação para a gente, nos auxiliou muito, né, em entender melhor o distrito, e a Maria Lima, né, do Conselho Gestor de Sapé, que nos ajudou também bastante com a subprefeitura lá, de Aricanduva, né, um distrito também da região. Foi bem bacana essa participação. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, muito obrigada a todos, e fica o meu contrato, se alguém tiver alguma outra questão, que queira saber um pouco mais da revista, que queira o link da revista, saber como que faz submissão, pode entrar em contato. Muito obrigada.